Bora lá, galerinha! Iceberg de mortes filmadas, meu Deus do céu. Mais um iceberg que você provavelmente só vai ver react aqui no canal do Vani mesmo, né, gente? Olha, vou ser sincero com vocês, que vocês estão vendo aí, mano, ó, tô com uma blusa né, não muito bonita, minha cama tá desarrumada. Ah, rapaziada, vou ser sincero, cara, olha, tá frio pra caramba, eu tava deitado ali, eu tô com preguiça de arrumar essa cama e tô com preguiça de me arrumar hoje. Aí podem me cobrar. É melhor o vídeo sair no horário do que ficar. Eu tô com preguiça hoje. Hoje eu tô preguiçoso. Então eu vou gravar assim mesmo, sendo sincero, cara. Só. Eu já vou. E eu tô gravando antes de dormir, mano. Eu tava deitado, levantei pra gravar o vídeo. Eu não vou arrumar a cama só pra gravar e depois ter que deitar de novo, quer desarrumar de novo. Então. Podem me julgar nos comentários aí, tá bom? Enfim, mais um iceberg aí que eu vou trazer pra vocês, que provavelmente vocês só vão ver aqui no canal do Vani, né? Aqueles temas bem gente boa, bem tranquilão pra você assistir aí com a tua família, juntar a criançada, tudo na sala e assistir junto aí, uma maravilha, né? Aquele pipocão em família. Enfim, gente, se puderem, vão deixando o like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor Discord tem na descrição também. Se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? E. Nossa, eu tô com um pijama por baixo ainda, gente. Perdoe, hoje eu tô preguiçoso pra caramba. Enfim. Vambora pro vídeo, deixa eu ver se tá tudo certo. Aparentemente sim, e bora. Ao longo do Monark conta que falou com o Monark. Igor tempo, fala que falou com o muitos Monark. Que eventos isso? Que recomendação é trágicos essa? foram gravados em vídeo, tornando-se testemunhas silenciosas de Ok. momentos marcantes da história humana. Hum. De acontecimentos históricos a acidentes chocantes, cada camada desse iceberg revela histórias que ecoam na consciência coletiva da humanidade. Conheceremos histórias de indivíduos que enfrentaram um destino trágico e Todos terem suas iremos, né? vidas Quer encerradas dizer, trágico não, né? Morrer de velhice não é de trágico, vai. forma abrupta, mas cujas memórias e lutas marcam até hoje. Minha intenção é examinar esses registros históricos de uma maneira cuidadosa e respeitosa, Ok. honrando a memória das vítimas e buscando entender os contextos mais Vou amplos que tentar envolvem também, essas mas vocês tragédias sabem que eu sou um filmadas. cara meio, né? Farei uma análise profunda da condição humana e uma oportunidade de aprender com o passado, para moldar um futuro mais consciente e compassivo. E aí, pessoal, beleza? Só um recadinho. Ok. Agora eu sou gamer. Tô usando esse fone aqui maravilhoso, Gay? chama Caution It. Se você tiver interesse, eu vou colocar na descrição um Ok. link da Amazon e também o link do meu canal de games, se você quiser dar uma conferida. Ele Valeu, posta nesse canal de games ainda? sejam Às bem-vindos vezes eu acho que, pô, ele voltou, postou um vídeo lá meio coach lá e nunca mais apareceu de novo, né? O Pedro, cara, coisa ao estranha, né? iceberg das Uma mortes pena, eu filmadas gosto por dos câmeras. icebergs dele. Aliás, se você nunca viu um iceberg, um vídeo dele aqui no canal, assista, porque eu gravei vários aí, né? Ok, bora. John F. Kennedy Ok. foi o 35º presidente dos Estados Unidos Cara, e foi assassinado eu tava tomando iogurte, mas eu não vou tomar isso daqui na live aqui, porque o que vai ser usado de material por vocês em aí? 22 de novembro de 1963 em Hum, Dallas, Texas. leitinho? Sua morte foi filmada por várias testemunhas Mentira, ele é presentes no iogurte, gente. local, incluindo um filme Vocês pensam icônico muita besteira. feito pelo cinegrafista amador Abraham Zapruder. Kennedy estava em um desfile em um carro conversível quando foi atingido por tiros. O tiro fatal Eu tô ligado disso, Pedro. Assistindo o Watchmen, foi o comediante, mano. atingiu sua cabeça, causando sua morte. O assassinato de John Kennedy é um evento histórico amplamente documentado, e os vídeos e fotografias relacionados à sua morte são parte importante dos registros históricos do incidente. O principal suspeito do crime era Lee Harvey Oswald, que foi um Mas ele ex-militar norte-americano. foi. Mas ele foi assassinado, né? Ele nasceu em Se não me 18 de engano. outubro de Tipo, 1939 não na ordem, mas por um cara ali, em tipo, no meio Nova de uma Orleans, confusão. Louisiana. Pouco tempo depois, Oswald foi preso como suspeito do assassinato. Sua prisão foi amplamente documentada pela mídia da época. No entanto, como o mundo dá voltas, antes que Oswald pudesse ser julgado, ele foi baleado e morto por Jack Ruby, um dono de boate, em 24 de novembro de 1963, enquanto estava sob custódia da polícia de Dallas. O incidente também foi capturado pelas câmeras e transmitido pela televisão, tornando-se um evento marcante na história também. A morte de Lee Harvey Oswald Hum.
privou a sociedade de obter respostas definitivas sobre os motivos por trás do assassinato de John Kennedy, já que Oswald nunca foi a julgamento e nunca revelou completamente seus motivos ou qualquer cumplicidade que possa ter tido. Bud Dyer. Ok, exatamente como ele falou, né? Como ele nunca foi a julgamento, nunca deu pra saber exatamente por que que ele fez isso, né? Qual que era o ódio dele. Mas assim, vamos ser sinceros que presidentes dos Estados Unidos serem alvejados não é uma coisa tão incomum assim, né? Poderia ter mais um na lista aí se o cara tivesse acertado a bala no ano passado, acho que foi, né, no Trump. Então é uma doideira, né, cara? O cargo de presidente é igual de rei antigamente, né, cara? Você tá com uma espada pendurada por uma. Como é que é? Você tá sentado em uma cadeira e em cima de você tem uma espada pendurada por um fio, né, cara? Que pode se cortar a qualquer momento, né? Porque. ah, assim. É muito. Hoje em dia, querendo ou não, cara, é muito. Ainda mais. Por mais que tenha inteligência, pô, o cara tá sempre em público ali, mano. É muito fácil alguém chegar e conseguir alvejar o cara, né, mano? Uma figura assim, né? Ele tá sempre num palanque alto e tal. Por isso que. Por isso que esses. Os exércitos e tudo mais tem que ter uma inteligência muito grande, né, pra conseguir não deixar isso rolar. Cujo nome completo era Robert Bud Dyer, foi um político americano. Ele Olha lá, nasceu em mais nos 21 Estados de Unidos, cara. novembro de O Abraham 1939. Lincoln foi também, né? Só que não tinha transmissão na época, não filmaram, né? Mas também foi alvejado, né, mano? Tem outros. O Robert Kennedy também foi, não Em foi? St. Charles, Missouri. Em 22 de janeiro de 1987, Dyer convocou uma conferência de Tentaram também com o Nixon ou com o Reagan, não tenho certeza, acho que um dos dois, ou os dois, né? imprensa na Pois é, Pensilvânia, mano. onde ele era tesoureiro do estado. Durante a coletiva, ele foi condenado por acusações de suborno e fraude. No momento da conferência, muitas pessoas acreditavam que ele era inocente e estava sendo injustamente acusado. Ah, eu No sei qual que é entanto, esse. durante a coletiva, Ele, o Dyer sacou uma arma e atentou contra si mesmo, à vista dos presentes. Esse trágico evento foi registrado por várias câmeras de televisão, que transmitiam ao vivo. infelizmente eu tenho a crença de que eu já vi esse vídeo, sabia? Já vi, não o vídeo que eu tô reagindo, que eu já vi esse vídeo desse cara fazendo isso com ele mesmo, sabia? Eu acho que eu já vi, mano. E as imagens chocantes se espalharam rapidamente Eu pelos acho que eu meios de já vi. comunicação. Acho não, eu tenho certeza, mano. Brandon Lee, filho do É lendário feio, hein? Bruce Lee, era um ator e Ué, artista mas, marcial mas foi filmado? americano. Brandon Lee ficou conhecido por seu papel principal no filme O Corvo, lançado em 1994. Em 31 de março de 1993, durante a gravação de uma cena, uma arma de Caraca, fogo que queixo gigachete. Eu acho que eu já ouvi falar deveria disso mesmo, é conter verdade. apenas balas de festim foi carregada Doideira, né? Deve ter acidentalmente com uma bala de a verdade. gravação mesmo. Durante a cena em que Brandon Lee estava envolvido, o ator Michael Massey disparou a arma em sua direção Ei, e a Lavender bala Town de atingiu Lee no fundo? abdômen. Brandon foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente os ferimentos foram fatais e ele faleceu no mesmo dia, aos 28 anos de idade. Christine Chubbuck Dureza, hein? foi uma jornalista americana que Triste trabalhava pra como caramba. repórter para a estação de televisão WXLT-TV, em Sarasota, Flórida. Em 15 de julho de 1974, Sim. durante um programa matinal É isso que é doido, é uma Lost Media, querendo ou não, né, cara? Aquilo ali, né? Aquela gravação devem ter tentado destruir, mas eu não duvido que ainda tem alguém que tenha a filmagem dessa morte do filho do Bruce Lee aí, chamado mano. Suncoast Digest, Christine chocou a audiência e os colegas de trabalho ao tirar uma arma e usar contra si mesma. O incidente foi gravado em fitas de vídeo, mas, respeitando a sensibilidade do assunto, não foi amplamente divulgado. O evento trouxe à tona questões sobre a saúde mental e os efeitos da pressão e frustração profissional. Krista McAuliffe foi uma professora americana selecionada como participante do programa de Ah, professor no espaço da NASA, conhecido como da Challenger ou Columbia, não sei qual das duas. Teacher in Acho que é a Space Columbia Project. essa. Ela nasceu em 2 de setembro de 1948 em Boston, Massachusetts. Não, é a Challenger que é a Em primeira. 28 de janeiro de 1986, ela embarcou na missão espacial STS-51L, a bordo do ônibus espacial Challenger. A intenção do programa era Essa é a dos anos 80, né? Não é a mais recente. permitir que Porque McAuliffe tem duas aí, né? Tem duas explosões aí gravadas no ônibus espacial, né? lecionasse para estudantes em todo o país diretamente do espaço. No entanto,
73 segundos após o lançamento. É, porque essa foi na decolagem, né? Ia ser mais feia ainda, né, cara? Porque na decolagem, tipo assim, na volta, não tá todo mundo olhando. Tipo assim, é feio, as duas é feio porque é um falecimento de pessoas, né, gente? Mas, tipo assim, essa foi talvez mais marcante. Foi, com certeza foi mais marcante, porque o lançamento tá todo mundo assistindo, né? Tá todo mundo assistindo. Agora, o pouso, tipo, a galera só viu no noticiário depois, não teve aquele choque, assim. Claro que teve, né? Mas vocês estão entendendo aquele momento de, tipo, as pessoas estão vendo e o que aconteceu, sabe? O Challenger sofreu uma falha catastrófica em seu sistema de Eu não sei se eu falei, é porque o ônibus espacial Challenger teve duas explosões de ônibus espacial. Teve duas explosões de ônibus espacial, do Challenger e da Columbia. Uma foi nos anos 80, a outra foi nos anos 2000. A da Challenger explodiu no lançamento, a da Columbia explodiu na volta, tá ligado? propulsão, resultando na explosão do ônibus espacial. Infelizmente, todos os 7 membros da tripulação perderam a vida no acidente. A tragédia do ônibus espacial Challenger teve grande repercussão em todo o mundo, interrompendo temporariamente o programa do ônibus espacial e levando a uma investigação detalhada a determinar as causas do acidente. Christa McAuliffe é lembrada como uma educadora dedicada que perdeu a vida em busca de inspirar as futuras gerações através da exploração espacial. Tommy Cooper. Olha, cara, devia estar todo mundo. Imagina, cara, que você ganhasse a oportunidade de ir pro espaço, né, cara? Uma situação incrível e você nunca imagina que ali vai ser seu fim, né? Foi um comediante e mágico britânico amplamente conhecido por seu estilo de humor excêntrico e suas habilidades cômicas. No dia 15 de abril de 1984, durante uma apresentação no programa de televisão ao vivo Live from Her Majesty, no London Palladium, enquanto realizava um truque de mágica, Cooper sofreu um ataque cardíaco em frente à plateia e às câmeras de televisão. Inicialmente, muitos na plateia e até mesmo outros membros do elenco acreditaram que era apenas parte do ato humorístico de Cooper. No entanto, rapidamente ficou evidente que ele estava enfrentando uma emergência médica real. Apesar dos esforços para salvá-lo, Tommy Cooper foi declarado morto pouco tempo depois. Steve Irwin foi uma personalidade esse da televisão australiana. Esse daí é pesado, porque... Esse daí é pesado pra mim, do Steve Irwin, que ele vai falar, porque... Eu acompanhava muito o Richard Rasmussen quando eu era criança, eu adorava. Eu sempre fui apaixonado por animais e eu adorava o programa dele quando eu era criança. E meu pai sempre me contava, meu pai assistia comigo e sempre me contava desse cara aí, mano, do Steve Irwin aí. Falava que eu tinha sido atacado pela raia e não sei o que, mano. Então, sempre foi muito marcante pra mim, sabe? Ele era conhecido como o caçador de crocodilos, devido ao seu trabalho em programas de televisão, especialmente o popular The Crocodile Hunter. É caçador de crocodilos, mas ele não caçava crocodilos mesmo, né, cara? Ele gravava crocodilos, eu acho, pelo menos. Qual ele compartilhava seu amor pela vida selvagem e seus esforços para educar o público sobre a conservação da natureza. Exatamente. No dia 4 de setembro de 2006... Era um cara do bem, só que se você for ver gravações dele, vocês vão ver que ele é bem... Ele não tomava muito cuidado com os animais, sabe? Ele realmente se colocava muito em risco, né? Gravação de um documentário chamado Ocean's Deadliest, na Grande Barreira de Corais, Steve Irwin foi fatalmente ferido por uma arraia. Enquanto nadava próximo à arraia, ele foi atingido por sua cauda venenosa, que penetrou em seu peito. Apesar dos esforços para salvá-lo, ele foi declarado morto no local. Cara, a gravação do acidente nunca foi revelada ao público. E nunca vai ser, né? Mas, mano, pesquisem sobre esse caso de novo, cara, que vocês vão ver, cara, que essa morte desse cara, mano, é uma bizarrice do caramba, porque a raia, cara, ela deu, eu não quero ser deselegante com esse cara, mano, mas ela acertou um hit kill no cara absurdo, cara. Porque o ferrão dela, se tivesse acertado em qualquer osso, não teria matado ele, pelo que eu vi, mano. Mas o ferrão passou exatamente entre os ossos e acertou exatamente o coração, cara. Tipo assim, uma fatalidade absurda, sabe, que aconteceu com ele, mano. Tipo assim, porque se tivesse talvez acertado em outro lugar, talvez tivessem conseguido salvar ele. Claro, tinha veneno, mas teria mais chance de viver. Agora ali, mano, acertou o coração do cara, mano. Como é que pode, cara? É muito conquistou bizarro. Um grande sucesso em sua carreira. É aquilo, né, cara? Igual a minha mãe, agora eu falei uma coisa que meu pai fala, e essa é uma coisa que minha mãe fala, cara, às vezes, né? Tem casos que você vê que era a hora do cara morrer, né, cara? Esse caso do Steve Irwin era isso, mano. Era a hora do cara morrer, mano. Não tinha o que fazer, cara.
uma parada dessas é... tornando-se uma lenda do automobilismo. Conhecido como The Intimidator, devido ao seu estilo agressivo de pilotagem, ele era um dos pilotos mais Mas populares também é isso, né? É o risco, né? Pro cara precisava se arriscar e tanto, né? respeitados da NASCAR. Tragicamente, Belo em bigode. 18 de fevereiro de 2001, durante a corrida Daytona 500, em Daytona Beach, Flórida, ele sofreu um acidente fatal. Daytona não, um álbum de Na última música? volta da corrida, seu carro colidiu com outros competidores e bateu violentamente na parede externa da pista. O impacto foi extremamente grave e Earnhardt não resistiu aos ferimentos. O acidente levou a mudanças significativas nas medidas de segurança da NASCAR, incluindo o aprimoramento dos dispositivos de contenção de impacto nos carros e a implementação de novos protocolos de segurança. Ayrton Senna da Eu ia falar exatamente isso, que, pô, com certeza o Ayrton Senna vai estar na lista, então, se Silva colocou esse foi um cara. lendário piloto de corridas brasileiro e uma das maiores personalidades da história da Fórmula 1. Em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, Itália, Nossa, em San Marino? Senna sofreu um acidente fatal. Na curva Tamburello, seu carro saiu da pista a uma velocidade muito alta e colidiu com um muro de concreto. Senna foi gravemente ferido na cabeça e foi Cara, declarado morto pouco tempo depois. eu não sou teórico da conspiração nem nada. Não, relaxem que eu não vou falar nada absurdo aqui, cara. Mas é porque uma vez, não sei porque eu tive um hiperfoco em querer pesquisar sobre o falecimento do Ayrton Senna. Eu achei que foi porque eu ganhei um. Acharam um livro aí meio jogado e me deram do Ayrton Senna, só que eu nunca nem li. Só que eu me interessei por fazer uma pesquisa rápida sobre o falecimento dele. E, e eu sei que tem teorias da conspiração, tá? Isso é muito doido. Tem umas teorias da conspiração aí. E tem uma parada que é meio bizarra mesmo, cara. Que se você for ver aí alguém souber mais falando nos comentários sobre isso, cara. Se você for ver a gravação, mano, da hora da batida, tem um corte na gravação. É realmente meio bizarro, tipo. Que daí tem uma conspiração de que a Fórmula 1, tipo, tinha uma falha no carro, uma parada assim que a Fórmula 1 cortou pra não mostrar. Uma parada assim, mano. Não a Fórmula 1. Não sei, alguém ali, entendeu? Tá querendo esconder isso, sabe? Uma falha que não foi. Que eu não sei se foi. Que não foi uma falha técnica do piloto, sabe? Ter batido ali. Foi uma falha do veículo, entendeu? E isso deixaria a montadora livre da responsabilidade, entendeu? Assistam as gravações e tirem essas conclusões aí. É interessante, né? A sua morte abalou o mundo do automobilismo, Não tô acusando nada, não tô falando nada. Estou. Passarinhos assopraram no meu ouvido isso, né? causou grande comoção global. Ele deixou um legado duradouro e continua sendo considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos. Além de suas realizações esportivas, Senna é lembrado por seu carisma, liderança e paixão pelo esporte. 25 de maio de 2020, George em Floyd. Minneapolis, Minnesota, George Floyd foi detido por policiais após ser acusado de supostamente usar uma nota falsa em uma loja. Durante a abordagem, um dos policiais, Derek Chauvin, pressionou o joelho contra o pescoço de Floyd por um longo período. Isso é uma maluquice, tipo assim, é uma maluquice do caramba esse caso, porque além de tudo, cara. Pô, cara, uma nota falsa de quantos dólares, cara? Tipo assim, meu Deus, né, cara? Pera, quantos dólares que eram? Usar uma nota falsa em uma loja. Durante a Bom, abordagem, eu não sei quantos dólares eram, mas tipo assim, cara, imagina se era uma nota de 10 e a pessoa chamou. Tipo assim, se eu fosse dono de uma loja, cara, e a pessoa me desse uma nota falsa, cara, eu juro pra vocês, cara, eu não chamaria a polícia mesmo. Que fosse, sei lá, vintão, né, cara? Pô, precisa tanta dor de cabeça por causa de um. Tá, vai. É duro você tomar golpe, né? Mas. Claro que isso não justifica de forma alguma o que a polícia fez, né, cara? Pelo amor de Deus, gente. Só tô falando sobre chamar a polícia por uma nota falsa, né? Se for um valor baixo, né? Enfim, e ainda que supostamente, né? Supostamente, não dá nem pra saber se era mesmo. Só que nada justifica, claro, o que a polícia fez, né, cara? Uma brutalidade absurda, né? um dos policiais, Bizarro. Derek Chauvin, pressionou o joelho contra o pescoço de Floyd por um longo período, mesmo depois de Floyd Qual foram as consequências disso? Será que o cara pegou prisão perpétua, né? manifestar Tem minhas dificuldades em dúvidas, né? respirar e implorar por sua vida. Um vídeo do incidente, capturado por uma testemunha, se espalhou amplamente nas redes sociais, mostrando a brutalidade do tratamento de Floyd pelos policiais. O caso desencadeou indignação e protestos em todo o mundo,
com um manifestante pedindo justiça por George Floyd e buscando reformas no sistema policial e na luta contra a injustiça racial. Derek Chauvin Bizarro, né? foi posteriormente julgado e condenado por assassinato em segundo grau e homicídio culposo em relação à morte de George Floyd. O caso Quando não se tem intenção de matar, né? gerou um movimento global pela igualdade racial e pela reforma policial, reacendendo discussões sobre o tratamento desigual e a violência policial enfrentada pelas comunidades negras. Eu queria, XXX. eu queria saber o... Mas tem filmagem da morte do X? Mas eu... queria saber qual foi a sentença. Tentacion. Acho que tem mesmo, né? Esses dias atrás apareceu pra mim, tipo, a última foto de X apareceu pra mim no Twitter. Foi um rapper Tem uma americano. foto dele, tipo, Ele num ganhou restaurante, popularidade uma com coisa o assim. lançamento de suas músicas no SoundCloud, e sua carreira começou a decolar em 2017, quando ele lançou seu álbum de estreia 17. No entanto, em 18 É, meu amigo, não ninguém me contou isso, Pedro. Eu estava lá em 2017, cara. Eu vi isso em de primeira junho mão, de né, cara? 2018, Eu escutava as músicas do X na época, né? XXX Tentacion Tava na minha fase sad boy. foi tragicamente assassinado em um assalto à mão armada em Deerfield Beach, Flórida, aos 20 anos de idade. O incidente ocorreu quando ele estava saindo de uma loja de motocicletas E foi um assalto, e foi né? Não baleado por foi assaltantes. um assalto, E o evento foi um foi latrocínio, né, filmado cara? por câmeras de Foi um segurança. latrocínio que fizeram com o Lex, não, com o Saddam X. Hussein foi um Cara, claro, a gente nunca sabe o que ia ser a carreira do cara, né, mano? Ele era muito problemático, né? Mas ele era muito talentoso mesmo, né? E, infelizmente, teve esse trágico fim aí, né, mano? político iraquiano que Também, governou assim, sendo sincero, eu acho que o, o Lil Peep, o Juice WRLD, eu considero eles mais talentosos que o X, sabe? Eu acho que o X, eu escuto as músicas do X hoje em dia, eu acho que não envelheceram tão bem, sabe? Mas ainda assim, claro que era um cara talentoso. o país como presidente de 1979 a 2003. Ele foi um líder autoritário e seu governo foi marcado por uma série de violações dos direitos humanos e repressão política. Durante seu regime, ele consolidou seu poder e tomou medidas agressivas para suprimir a oposição política, tanto dentro do Iraque quanto em conflitos com países vizinhos. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, iniciando a Guerra do Iraque. A invasão foi justificada pela alegação de que Hussein possuía armas de destruição em massa, o que se revelou Acho que falso que escondia, que a alegação era que escondia terrorista é o Irã, né? após a invasão. Após sua captura, em dezembro de Escondia petróleo, né? 2003, Saddam enfrentou um julgamento por crimes contra a humanidade, incluindo a repressão brutal de minorias étnicas. Em 1983, Ok. Jeff Doucette, que era professor de balé, sequestrou um de seus alunos, um menino de 11 anos chamado Jody Plosh. Doucette alegou que estava agindo em retaliação contra o pai do menino, Gary Plosh, que o acusou de abuso. Doucette levou Jody para a Califórnia e manteve-o em cativeiro por vários dias antes de ser localizado pelas autoridades. Durante a operação de resgate, o pai de Jody, Gary Plosh, confrontou Doucette no aeroporto metropolitano de Baton Rouge, matando-o na frente dos repórteres. Uou! Owen Hart foi um lutador profissional canadense. Isso me pega, chegou a arrepiar, Ele veio mano. de uma família lendária de lutadores, sendo irmão de Bret The Hitman Hart e fazendo parte da famosa família Hart. Ele era conhecido por sua habilidade in-ring, seu carisma e seu talento em contar histórias no wrestling. Putz, No dia cara, isso me 23 de pega maio pra de caramba, mano. 1999, durante um evento da WWF chamado Over the Edge, ocorreu um trágico acidente que resultou na morte de Owen Hart. Ele estava programado para fazer uma entrada suspensa no ringue, descendo de um cabo preso ao teto. Basicamente, tipo, o personagem dele, a ideia é que nesse dia ele ia chegar no ringue numa corda pendurada no teto, sabe? Tipo eu não sei, tipo um bang jump reverso, não sei qual que seria o nome disso. Eu ia descer tipo um rapel, sabe? Lá de cima. E ele caiu lá de cima, né? Como ele vai falar aí. Só que, cara, esse caso é assustador porque. Ah, mano, é muito estranho porque você tem a. Você não tem a gravação, mas você tem o áudio do que aconteceu. Só que assim,
Não, na verdade, não existe bem gravação. Esse caso não existe bem gravação, porque esse caso eu estudei muito, porque vocês sabem que eu sempre fui muito fã de WWE. E por mais que eu não acompanhe atualmente, né? Não sei o que tá rolando, mas às vezes eu dou uma olhadinha. Mas eu já fui muito, muito fã de WWE, então esse caso eu já vi muito sobre ele. E quando ele caiu lá de cima, a arena tava escura, porque pra quem estuda WWE sabe que normalmente tem um ringue no meio do estádio, né? E você tem um telão. Um telão em algum lugar, da onde os lutadores vêm pra fazer a entrada e onde passa uma promoção da luta, o ad, alguma coisa assim, sabe? Fica passando ali, quando o cara vai entrar, aparece lá uma filmagem, sabe? Umas artes. Tem um telão. E no momento que acontece a queda dele, tava passando uma entrevista no telão. Então a arena tava toda com as luzes apagadas. Então quando ele caiu, provavelmente não tem garoto, até porque não tinha celular na época. E a câmera. Claro, devia ter uma câmera apontada pro ringue. Com certeza tinha, mano. Só que essa gravação não é tão clara. Assim, provavelmente não daria pra ver tanto. Só que esse caso é muito assustador, cara, porque. O que me pega muito nele é porque. Você tem o áudio do momento que ele cai. E no momento que ele cai, que é uma parada que é bem assustadora, que sempre me deixou meio cabreiro, é porque antes dele cair, ou depois que ele caiu, eu não lembro exatamente, a entrevista que tá passando no palco é uma entrevista gravada dele, ele tá falando, sabe? É, tipo, tá mostrando umas coisas antes de iniciar a luta dele. E essa entrevista tá passando lá no palco, não, no telão, essa entrevista tá passando no telão, ele fala bem assim, why me? Ele fala, why me? Sabe? Ele fala, why me? Sabe? Ele fala na entrevista. Tipo, por que eu? Na hora que ele morre, cara, bem na hora que ele cai, ou um pouquinho depois que ele cai, cara. Mano, cara, bizarro pra caramba, né? Perto Meu da Deus, arena. cara. No entanto, algo deu errado durante o processo e ele caiu de uma altura significativa, sofrendo ferimentos fatais. Owen Hart foi levado às pressas para o hospital, Mas tem mas foto, foto tem. Foto tem dele cair durante o ringue, se vocês precisarem, vocês acham aí. Assim, não dá pra ver nada. O senhor só tá morto lá. foi declarado morto pouco Não tempo tá, tipo assim, não ficou esmagado no chão, sabe? depois. Carl Não, Wallenda eles falam isso, mas pra ele tá morto. Vocês podem pesquisar, ele tá claramente morto no ringue já. Acho que eles falaram isso meio que pra dar uma esperança no público na hora. E sabe o que é mais assustador de tudo? Que o show não acabou, mano. Continuou ainda, cara. foi um renomado artista de equilibrismo e fundador do famoso grupo circense The Flying Wallendas. Ok. O grupo era composto por membros de sua família e realizava atos impressionantes, incluindo caminhar em cordas bamba suspensas em grandes alturas. Tudo mais? Durante sua carreira, Carl Wallenda realizou várias façanhas notáveis, Ok. incluindo caminhar sobre cordas bamba em locais Que desafiadores, como pancinha, né? arranha-céus e cataratas. Ele se tornou famoso por seu equilíbrio preciso e sua coragem em enfrentar desafios extremos. Em 22 de março de 1978, durante uma apresentação em Porto Rico, Carl Wallenda sofreu uma queda fatal. Ele estava caminhando em uma corda bamba a uma altura de aproximadamente 36 metros, quando uma rajada de vento desequilibrou sua caminhada, fazendo com que ele caísse para a morte. Maluco também, né? Bizarro. Ricardo Lopes foi um Uou! homem O uruguaio que hater se da tornou Bjork? conhecido pela sua obsessão pela cantora Bjork. Acreditava que tinha um Hater relacionamento barra maior fã, com né? ela e ficou extremamente perturbado quando soube que ela estava namorando outro músico. Lopes decidiu planejar um ato violento em resposta a essa. Não, não é exato. Você omitiu informações aí, Pedro. Ele ficou bravo porque a Bjork, não porque a Bjork tava namorando outro homem, ele ficou bravo com a Bjork porque ela tava namorando um homem negro. Isso é verdade, que ele era ultra racista, né? Pra quem aí fica o convite. Tava namorando um jogador de basquete, se não me engano. Mas fica o convite aí, mano, pra vocês verem. ah, o meu vídeo sobre isso daí que eu gravei já. Tem um vídeo aqui só sobre esse caso do hater da Bjork, tá? situação. Durante um período de Pesquisem aí, o nome é isso, é um vídeo da Vitória que eu vi. 9 meses, Lopes gravou uma série de vídeos em que expressava seu ódio e planejava matar Bjork. Ele enviou uma carta-bomba para o endereço de sua gravadora, mas o pacote foi interceptado antes que chegasse a ela. No dia 12 de setembro de 1996, após enviar a última gravação de vídeo, Lopes tirou sua própria vida. Seu corpo foi descoberto mais tarde pelas autoridades.
Nguyen Já vi partes da gravação. Na verdade, já vi a parte que ele tira a vida também. Mas. E é muito bizarro. Eu já vi. Eu lembro da Vitória falando no vídeo também que ela. Que ela. Eu não sei se ela fala, mas. Ou em algum outro vídeo que eu vi depois. Que ele. Se você for ver. Não recomendo vocês verem essa gravação, né? Mas caso você vá ver, ele, por exemplo, raspa a cabeça, pinta a cara, tudo antes de fazer, porque é uma parada que dizem que muitas pessoas quando vão tirar a própria vida fazem, né? Tipo, eles tiram, tipo assim, eles tiram características físicas, sabe? Pra você parecer outra pessoa. Parece que isso facilita, sabe? É um facilitador, tipo, você não se vê como você mesmo, sabe? É assustador pra caramba, o cara tava maluco e graças a Deus a bomba não deu certo, né? A bomba caseira que ele produziu. Inclusive, falando da Bjork, eu sei que ela inspirou várias cantoras que eu gosto e eu nunca escutei uma música da Bjork, eu tenho que um dia parar pra ouvir. Van Len, também conhecido como o Homem do Vietnã, foi uma vítima notória da Guerra do Vietnã. Em 1º de fevereiro de 1968, durante a ofensiva do Tet, uma série de ataques coordenados pelas forças Vietcongs e norte-vietnamitas, Nguyen Van Len foi levado para uma rua movimentada em frente a uma câmera de televisão pelo chefe da polícia do Vietnã do Sul, em um momento que ficou imortalizado em uma fotografia icônica e em um vídeo, Nguyen Ngoc Loan disparou uma única bala na cabeça de Nguyen Van Len, em um ato de execução sumária. O assassinato gerou indignação e debate em todo o mundo. A imagem chocante capturada pelo fotógrafo Eddie Adams ganhou o prêmio Pulitzer e se tornou um símbolo poderoso dos horrores da guerra e Bizarro, das né? questões morais associadas a ela. Donald Campbell. Caramba, não conhecia, mano, mas não sei por que me fez lembrar, talvez esteja nesse vídeo aí, aquele. Eu acho que é porque eu assisti o Watchmen de novo recentemente, e aparece lá no Watchmen aquele vídeo do cara, daquele monge tacando fogo no próprio corpo, né? Eu não sei se tem a ver com a guerra do Vietnã, eu acho que não, acho que isso é em outro lugar, mas aparece no Watchmen no contexto do cara falando sobre, do Nixon falando sobre a guerra do Vietnã. Foi um piloto de corridas britânico, famoso por suas tentativas de quebrar recordes de velocidade Ah, tanto na terra esse eu quanto já na vi ar. também, do Campbell é bagulho. mais conhecido por suas conquistas no campo da velocidade aquática. Ele quebrou o recorde mundial de velocidade na água em várias Maluco, né, ocasiões, cara? Tipo assim, utilizando seu famoso veículo Bluebird K7. só que assim, esse cara, mano, ele sabe que ele tá correndo esse risco, sabe? Ele fez um contrato que ele sabe que ele pode a qualquer momento falecer. Porque se vocês verem, mano, a gravação desse daí, tem até no YouTube, mano. É um vídeo daquele canal. É um canal britânico que posta conteúdo. Que posta, por exemplo, discursos daqueles líderes dos anos 40, tem aquele desastre do. Ah, tem várias gravações antigas, sabe? Gravações históricas antigas. Tem o incêndio daquele dirigível lá, alemão também, sabe? É um canal aí pra quem gosta de história, já deve ter tido algum contato até. Ah, não lembro, mano, mas é um contato que. É um contato, é um canal que a logo, se eu não me engano, é tipo um galo. Enfim, tem um compilado deles de mortes filmadas que passa esse daí, eu lembro, que ele tá nesse veículo e o veículo roda, assim, tipo. Cara, se você for ver, você olha assim e fala, cara, pra começar já é bizarro isso funcionar, sabe? Como é que esse negócio funciona, mano? Então. Assim, sem comentários, né? Sua maior Era, conquista era. ocorreu em 4 de Até janeiro que, de infelizmente, é duro falar isso, mas até que esse cara durou bastante, mano, 1967, fazendo quando ele aquilo. estabeleceu o recorde mundial de velocidade na água de Cara, 648,73 sem noção que é um barco a 600 quilômetros por hora na água, me diz se tem como dar certo, km cara. por hora, no Lago Coniston, na Tá louco, Inglaterra. mano. Durante uma tentativa de estabelecer um novo recorde, em 4 de janeiro de 1967, o Bluebird K7 capotou na água, causando a morte de Donald Campbell, aos 45 anos de idade. Seu Eu corpo lembrei, alguma coisa Paté, o nome do canal. British Paté, alguma coisa assim o nome desse canal. só foi recuperado do lago em 2001 e ele foi enterrado no cemitério de Coniston, próximo ao local do acidente. Dawn Brandshaw foi uma treinadora de baleias Nossa, devorada orcas pela e orca. uma funcionária de destaque no SeaWorld Orlando, um parque temático aquático nos Estados Unidos. Em 24 de fevereiro de 2010, durante uma apresentação,
Dawn Brancheau foi tragicamente morta em um acidente envolvendo uma das orcas do parque, chamada Tilly Kun. Durante uma interação com o público, Tilly Kun agarrou Dawn Brancheau e a arrastou para a água. Apesar dos esforços de resgate, ela não sobreviveu aos ferimentos causados pelo ataque da orca. Daniel Victor John. Eu acho que eu já tinha ouvido falar desse caso, mas eu não vi esse vídeo. Mas deve ter sido uma cena bastante chocante, né, cara? Com o público, com criança lá vendo e tudo mais. Que horror, né, cara? Bom, a gente sabe o perigo que é lidar com esses animais e eu sinceramente não entendo como existem, tipo assim, é proibido animais, claro, de forma correta é proibido animais em circos hoje em dia, né, elefantes, tudo mais em circo, mas por que que o SeaWorld ainda existe, né? Por que que ainda há apresentações com orcas, com golfinhos, que são animais ultra inteligentes, ainda podem no mundo, né? Estranho, né? Foi um americano que tirou a própria vida em uma rodovia de Los Angeles, em 1998. O incidente foi transmitido ao vivo pela televisão por helicópteros de notícias. Ele fez isso como uma forma de protesto contra as organizações de saúde, depois de ter sido diagnosticado como HIV positivo, vários meses antes. Desculpa dar risada nesse caso, mas por algum motivo por algum motivo não, motivo óbvio, você tá me lembrando muito aquele caso do cara, daquele torcedor do Vasco que ameaçou se jogar do estádio quando o Vasco foi rebaixado. Quem lembra disso daí, cara? Eu era bem criancinha, cara. Nossa, eu vi, mas não, claro, eu revi esses tempos atrás, mas eu me lembro de ter visto isso quando eu era muito criança. Acho que isso daí é tipo 2007, 2008, alguma coisa assim. Eu era muito criança, tinha 6 anos, mas eu me lembro, eu genuinamente me lembro disso. Foi uma coisa muito marcante, cara. Jones acreditava que iria morrer e decidiu tirar a própria vida. É meio trágico falar isso, mas acho que se um torcedor do Vasco fosse fazer aquilo toda vez que o Vasco cai, já não tinha nem, já não existia mais De uma torcedor, né, forma que mano? atraísse publicidade para a sua situação. Ele acreditava que não era culpa de ninguém além dele por se meter naquela situação. Lin Jun era um estudante chinês que nasceu em 30 de dezembro de 1978, na cidade de Wuhan, na China. Em maio de 2012, Lin Jun foi morto em Montreal, Canadá, por Luca Magnotta, um criminoso Hum. canadense. O assassinato foi filmado por Magnotta e as imagens horríveis foram postadas online, viralizando com o nome One Lunatic, One Ice Pick. Magnotta foi posteriormente Porque identificado, ele é preso morto e por uma, o Luca Magnotta mata ele com um picador de gelo, né? Ah, eu não sei se eu vi esse vídeo, espero não ter visto, mas eu tenho minhas dúvidas se eu não acabei vendo ele quando eu era mais novo, porque eu assisti o documentário, aquele documentário Don't Fuck With Cats na Netflix, quando eu era bem novo, quando lançou, acho que eu devia ter uns 17 anos. E até por isso que eu nunca acho que já teve muita gente que me pediu pra trazer o caso do Luca Magnotta aqui no canal, só que eu não trouxe até hoje porque em parte porque eu conheço um pouco do caso, sabe? Então não trouxe, mas faz tanto tempo, já dá pra trazer se vocês quiserem. condenado pelos seus crimes horríveis. Perro Aguayo Jr., cujo Não nome conheço verdadeiro esse. era Parece Pedro um Aguayo wrestler também. Ramírez, foi um lutador profissional mexicano. Lucha Aguayo Libre. Jr. fazia parte de uma família de lutadores, conhecida como Los Perros del Mal. Ele seguiu os passos de seu Perros não pai, é Perro cachorro? Aguayo, que também era um lutador famoso no México. Aguayo Jr. ganhou destaque na luta livre mexicana e era conhecido por sua intensidade e habilidades Nossa, atléticas no ringue. mano. No dia 21 Eu acho que esse daí é que o cara toma um chute do Rei de Mistério, março de cara. 2015, durante uma luta na cidade de Tijuana, Nossa. Aguayo Jr. sofreu uma lesão grave no pescoço durante uma sequência de movimentos. Ele foi levado às pressas É para o esse mesmo. hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Esse eu vi, mano, porque isso daí foi muito falado numa época. De novo, quem acompanha a WWE com certeza já viu isso daí. Porque. Não, esse daí tem até no YouTube, porque o cara toma o golpe ali. Tipo assim, é muito bizarro, cara. Ele toma o golpe, o cara vai lá, dá o golpe nele, e tipo assim, ele. Sabe, o cara parece que é. Não quero ser deselegante de novo, cara, mas parece que a alma dele sai do corpo, sabe? Tipo assim, o cara simplesmente morre, sabe? Não sei se foi um. Não sei, sabe? É muito bizarro, sabe? Não tem nenhum tipo de reação. É bem esquisita, cara. E como foi o Rei Mistério. É que o Rei Mistério não matou ele, mas foi quem deu o golpe nele, né? No final foi quem matou, né? Mas ele não teve culpa.
Só que, como o Rei Mysterio, que, é um lutador que já foi da WWE, é um dos meus lutadores favoritos, e era meu lutador favorito quando eu era criança, foi muito marcante pra mim esse caso, por isso que eu já conhecia também. Alimentos e foi declarado morto. Miklos Ferrer foi um jogador de futebol húngaro. Ele é lembrado principalmente por sua carreira no futebol português. No Porto, ele teve um bom desempenho, ajudando o clube a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA em 2003. Depois, ele se transferiu para o Benfica, onde continuou a demonstrar seu talento. No entanto, em 25 de janeiro de 2004, durante uma partida da Primeira Liga Portuguesa contra o Vitória de Guimarães, Ferrer sofreu uma parada cardiorrespiratória e desmaiou no campo. Apesar dos esforços dos médicos presentes e das tentativas de reanimação, ele Perdão. foi declarado morto pouco tempo depois, aos 24 anos de idade. Eu não vi esse caso, mas, bom, é outro jogador de futebol aqui também, já falando. Eu não vi esse caso, não vi esse vídeo, mas me lembrou dois vídeos, dois casos que eu vi, na verdade, um vídeo que eu vi e um caso que eu vi ao vivo, né? Um vídeo, acho que foi vídeo, acho que eu não vi ao vivo, foi aquele do Eriksen, quem lembra? Então, ele não faleceu, mas foi um caso semelhante, né? Foi muito parecido com esse, que ele deu um mal súbito em campo, ele caiu lá e muita gente achou que ele tinha falecido, né? Só que graças a Deus ele sobreviveu e voltou até a jogar, né? Baita jogador, inclusive. Usava muito ele no FIFA. Mas quando eu jogava FIFA em 2000 e lá vai pedrada de novo. Mas um caso que me lembrou muito agora foi um caso recente que aconteceu que eu vi ao vivo, mano. Que é o jogador lá daquele time. Tá, de algum país da América do Sul aí, mano, que faleceu também em campo jogando contra o São Paulo, mano. Não sei se ele faleceu em campo, acho que ele foi levado pro hospital, né? Só que faleceu, mano. Bizarro pra caramba. Falando em perdas trágicas, Infelizmente isso acontece, cara, com. Ah, vai, não acontece com tanta frequência assim, né? Mas já aconteceu, tem alguns vários casos do futebol, porque futebol, por mais preparo físico que o cara tenha, mano, ele cansa você de um jeito esquisito, cara. Eu mesmo já falei, eu acho que eu já falei isso aqui no canal, mas eu já falei eu sempre falo pra, quando eu vou jogar bola, cara, que mesmo nos meus, hoje claro que eu canso porque hoje eu tô bem sedentária, mas eu já tive momentos que eu tava com um físico bom, que eu já fiz até, tem uma época que eu tava até fazendo umas corridas e tal, mano. E mesmo assim, cara, eu ia jogar futebol, cara, parece que dava um cansaço esquisito no meu corpo, sabe? É diferente, eu não sei porquê, mano. Você cansa mais no futebol do que numa corrida, às vezes, sabe? Eu acho não, cara, eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza, cara. Eu me canso muito mais jogando futebol do que fazendo uma corrida, cara. Sabe? Se eu jogar futebol por uma hora e eu correr por uma hora, eu me canso mais jogando do futebol, mano. futebol, Marc Vivian Foe foi um jogador de futebol camaronês que nasceu em 1º de maio de 1975, em Incolo, Camarões. Ele é lembrado como um talentoso meio-campista que representou sua seleção nacional e jogou por vários clubes ao redor do mundo. Ele deixou sua marca no futebol francês e inglês. Em 26 de junho de 2003, durante a semifinal da Copa das Confederações da FIFA, entre Camarões e Colômbia, em Caramba. Lyon, França, Fou desabou no campo sem motivo aparente. Mais um caso, Apesar dos mal esforços de súbito também. reanimação, ele foi declarado morto aos 28 anos de idade. Algo semelhante aconteceu com o Que zagueiro horror. Serginho, do São Caetano, em 2004. Brian Wells. Esse eu já ouvi falar. Eu sabia que tinha um caso que eu já tinha ouvido falar. Eu acho que eu até vi o vídeo já no YouTube. Ou não, não sei, mano. Eu acho que no YouTube é cortado, não tem. Tipo, não tem a gravação completa. Mas esse caso do Serginho eu já tinha ouvido falar. Foi um entregador de pizza norte-americano que ficou envolvido em um crime bizarro, conhecido como o assalto da pizza bomba. Ele nasceu em 15 Fraco. de novembro de 1956 em Ohio, Estados Unidos. Em 28 de agosto de 2003, Brian Wells foi chamado para entregar uma pizza em uma área tranquila de Erie, Pensilvânia. No entanto, ao chegar no local, ele foi dominado por criminosos, que Hum. prenderam um dispositivo explosivo em seu pescoço. Uou, como assim? Os criminosos ameaçaram Wells, obrigando-o a roubar um banco local e Nossa, entregar-lhes que o bizarro, dinheiro. cara. Parece episódio de Black Mirror, né? Ele entrou no banco com um dispositivo explosivo visível e entregou uma nota aos funcionários, exigindo dinheiro. Após receber o dinheiro, ele saiu do banco. Antes que a polícia pudesse chegar, o dispositivo explosivo detonou, matando-o instantaneamente. Ahmaud Arbery Que loucura, né, cara? Bizarro pra foi um caramba. jovem afro-americano que ficou conhecido após sua trágica morte em 23 de fevereiro de 2020.
Arbery estava dando um passeio quando foi confrontado por dois homens brancos, Gregory McMichael e seu filho Travis McMichael. Eles alegaram que Arbery era suspeito de ter cometido roubos na área e tentaram detê-lo usando armas de fogo. Uma luta ocorreu e Travis McMichael atirou fatalmente em Arbery. O incidente foi gravado por um terceiro homem presente no local. A morte de Ahmaud Arbery gerou indignação em todo o país e resultou em protestos contra o racismo sistêmico e a violência policial. Os dois homens brancos envolvidos no tiroteio foram posteriormente presos e acusados de assassinato e outros crimes relacionados. Slobodan Praljak. Isso me lembra um filme que eu vi. Um filme não. É um caso real, mas que eu vi. Não vi o filme completo, eu vi partes do filme, que é um caso, cara, do moleque. Do moleque negro. Que eu não vou lembrar aqui o nome do filme, cara. É do Prime Video, cara, mas é um caso bem bizarro aí, mano. Pra quem se interessa aí por esses filmes aí que falam sobre racismo, falam sobre anos 60, sabe? Essas coisas. Segregação racial, essa era a palavra que eu queria falar. Quem se interessa em ver filmes que mostram como era a época, tipo Forrest Gump, etc. É bem interessante esse filme. Ele mostra, cara, de um caso de um moleque negro que ele foi confundido que estava sendo assaltado. Assaltado, não, que inventaram uma história, pessoas brancas inventaram uma história de que ele estava assaltando um lugar. E daí ele. Eu acho que era isso, mas não importa o que eles inventaram. Mas inventaram alguma coisa, uma mentira. E daí, mano. Ah, não! Lembrei! Os dois caras brancos. Acho que eram dois caras brancos, sei lá, não importa. Mas os brancos inventaram uma história de que ele tinha dado em cima de uma mulher, mano, de uma mulher branca. Que o moleque tinha tipo 12 anos, tinha dado em cima de uma mulher branca. E daí, cara, os caras pegaram o moleque e torturaram, cara. Torturaram e desfiguraram ele completamente, cara. E daí, acho que é Tillman o nome do moleque, alguma coisa assim, cara. E daí, tem até foto na internet se vocês pesquisarem aí, cara, mas não recomendo muito. Que é bem grotesco, que mostra o que fizeram com o moleque, cara. O rosto do moleque é, assim, ah, é terrível, não tem palavra, cara. É horrível mesmo. E, e o filme conta, né, cara, que se eu não me engano, que tipo assim, é porque faz muito tempo, cara, faz uns 2 anos que eu vi isso, eu acho. Que tipo assim, que conta que a dificuldade que foi pra acusarem os caras, sabe? Acusarem os caras. O tribunal prendeu os caras. Eu nem sei se foi preso, não, cara. Eu tô achando que não, mano. Eu não lembro, sinceramente. Foi um Se alguém ex-comandante souber mais, militar deixa nos comentários aí. bósnio-croata que ganhou notoriedade por seu papel durante a Guerra da Bósnia. Ele ocupou posições de liderança dentro das forças militares croatas durante o conflito na Bósnia. Em 29 de novembro de 2017, Slobodan Praljak foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia por crimes de guerra relacionados à sua atuação na Bósnia. Durante a leitura do veredito, após ser considerado É só Tio o nome do filme. Só Tio, pra quem quiser saber aí, mano. culpado e condenado a 20 anos de prisão, Praljak Eu surpreendeu a acho que é todos esse. ao ingerir veneno em Ou plena não, sala não de sei. audiência. Uou! Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu pouco tempo depois. Shinzo Caraca, que bizarro, mano. Ah, mas pra quem quiser saber do nome do filme, é Emmett Till o nome do moleque também, Abe se você foi pesquisar. um político japonês que serviu como primeiro-ministro do Cara, isso Japão. daqui é muito bizarro, né? Isso aqui é uma loucura do caramba, cara. Eu não sei como esse caso não foi mais repercutido por aí, né, cara? Pô, os caras. Foi uma parada bizarra que aconteceu, cara. Em duas ocasiões. No dia 8 de julho de 2022, É ao recente pra fazer um caramba, eu discurso lembro de disso. campanha, ele foi baleado por trás, a queima-roupa, por um homem com uma arma de fogo improvisada. Abe foi transportado por um helicóptero médico para um hospital, onde foi Qual declarado a morto. motivação disso? José Alguém sabe a motivação desse caso aí, cara? É coisa de máfia? O que é que aconteceu aí? Eu realmente gostaria de entender. Eu nunca entendi esse caso aí. Foi muito bizarro na época. Eu lembro que mesmo na época foi pouco falado, cara. Eu realmente não entendi nada. Burros, mais conhecido Burros? como Joey Burros, foi um Que mágico que nome, hein? perdeu sua vida de um jeito trágico no Halloween dos anos Cara, 90. tem muito caso de mágico que perde a vida fazendo mágica, né? Joey era comparado com Harry Houdini, que também foi um mágico que faleceu no dia do Halloween. No dia do Halloween, Joey iria realizar um Mas o truque no Houdini acho que mataram ele, qual né? ele iria ser enterrado vivo.
Ele seria amarrado, colocado Everson dentro Zóio. de um caixão de vidro e seria despejado 9 toneladas de terra com cimento. Bro, Mas o vidro não suportou essas 9 toneladas tá brincando, né? toda essa terra com cimento caiu em cima dele, o sufocando. E tem gravação disso? Franco Caraca. Scolio foi um treinador de futebol italiano, tendo trabalhado em diversos clubes de futebol na Itália e no exterior. Além de sua carreira de treinador, Franco Scolio também contribuiu para o desenvolvimento do futebol italiano, como diretor técnico da Federação Italiana de Futebol. Ok. Em 3 de outubro de 2005, Scolio apareceu em uma estação de televisão regional em Gênova, tendo uma discussão bastante acalorada e apaixonada, mas civilizada, com o presidente do Genoa, Enrico Preziosi. Enquanto Preziosi respondia a uma de suas acusações, Scolio perdeu a consciência e caiu na cadeira. Ele morreu de um aparente ataque cardíaco logo depois. Este dramático acontecimento cumpriu a sua própria profecia. Vou morrer falando do Genoa. Maritza Martin Munhoz Caraca. foi uma vítima de seu ex-marido, Emílio Nunes, no cemitério Our Lady Queen of Heaven, na Flórida, durante uma Cabelo, hein? reportagem em janeiro de 1993 para o programa O Correio Assi, do canal Telemundo. Nunes havia sido entrevistado pela repórter de televisão Ingrid Cruz, que o acompanhou quando visitou o túmulo de sua filha. Enquanto a equipe filmava Nunes no cemitério, Martin chegou para visitar o túmulo, momento em que Cruz confrontou Martin, que estava sentado em silêncio em seu veículo, insistindo que Martin respondesse suas perguntas. Quando Martin começou a caminhar silenciosamente em direção ao túmulo, com Cruz ainda enchendo de perguntas, Nunes de repente voltou com uma pistola semiautomática de 9mm e disparou em Martin várias vezes. Vic Morrow foi um ator americano nascido em 14 de fevereiro de 1929, em Nova York, Estados Unidos. Ele foi conhecido por sua atuação em filmes e séries de televisão durante as décadas de 50, 60 e 70. Durante as filmagens do segmento Time Out do filme Twilight Zone, The Movie, Morrow estava atuando em Já ouvi falar desse daqui também, mano. Já ouvi falar. cena de helicóptero, em meio a explosões simuladas. Devido a uma série de circunstâncias infelizes, o helicóptero perdeu o controle, caiu no set e o acidente resultou na morte de Vic Morrow e de 2 crianças que também estavam no set. Andrei. Mas tem outras paradas bizarras envolvendo esse caso aqui, porque eu sei que ele já apareceu em um vídeo no passado. Se alguém souber, deixa nos comentários aí, mas eu lembro que tem mais coisas esquisitas, cara, envolvendo esse caso aí. Foi um diplomata russo, nascido em 4 de fevereiro de 1954, em Moscou. No dia 19 de dezembro de 2016, ele sofreu um ataque a tiros em Ankara, durante a abertura de uma exposição de arte em uma galeria de arte local, onde Karlov estava presente como palestrante convidado. O atirador, um policial turco de 22 anos, chamado Mevlut Mert Altintas, disparou vários tiros contra Andrei Karlov pelas costas, enquanto ele fazia um discurso. O ataque foi capturado em vídeo e rapidamente se tornou um incidente internacionalmente conhecido. O atirador gritou Esse caso não me é estranho também, não, sendo slogans sincero. políticos e religiosos após o ataque, aparentemente como forma de protesto contra o envolvimento da Rússia na Guerra Civil Síria. Altintas acabou sendo morto pelas forças de segurança turcas no local do atentado. Philip LaFosse Hutchinson foi um ladrão de banco americano e condenado fugitivo conhecido pelo seu tumulto em 1988 em Denver, Colorado, no qual roubou um banco, assassinou Esse cara parece que já policial. apareceu no vídeo, né? Não tinha um cara que era igualzinho ele aqui no vídeo, aqui pra trás, mano. Esse tá, ó, caraca, pra quem tem esse shape aqui, essa cara aqui, ó, é meio perigoso. Já tivemos 2 aqui, ó. Três caras parecidos aí, mano. E prendeu um homem refém. Loirinhos. Ele foi perseguido pela Loirinho, polícia cabelo meio ondulado. e por um helicóptero de notícias que filmou sua fuga em uma das primeiras perseguições policiais registradas. Hutchinson acabou sendo parado quando o piloto do helicóptero de notícias bloqueou seu veículo. Ele foi então morto a tiros pela polícia quando eles o cercaram. Olga Gaikovich é o nome da vítima do fatídico vídeo russo do tijolo, que eu ainda não tive coragem de assistir. Isso eu acho que eu não conheço, caraca. Não tem muito o que explicar. Credo. Ela e sua família tiveram um azar inacreditável e é praticamente impossível de se recuperar desse trauma.
Daniele Pô, Alves. Mas e aí? O que que não falou nada? O que que é? Alguém deixa nos comentários. O que que é esse vídeo do tijolo, cara? Não entendi nada. Caraca. Lopes foi uma adolescente brasileira que saltou do alto de um prédio comercial em São Paulo. Ela tinha 16 anos. O evento foi transmitido ao Caraca, vivo 16 pelo anos, cara. telejornal brasileiro Aqui e Agora, do SBT. Essa transmissão aumentou a audiência e gerou um debate sobre a natureza sensacionalista do jornalismo policial no Brasil. É uma pena que a Sônia Abrão não participou. Me lembrou totalmente daquele caso do cara falando, dando a notícia de que a filha da mulher tinha falecido ao vivo na TV, né? Quem lembra disso? Parece que em tanto tempo nada mudou na TV, né? Esse debate. Só que isso me lembrou um caso que eu acho que não vai estar nesse vídeo aqui, porque é um caso bem recente que eu vi, não é um caso tão famoso ou tão, sei lá, tão conhecido, que é de um cara aí que eu vi acho que eu vi no Twitter um tempo atrás, que era um daqueles escaladores aí de prédios e tudo mais, que tem o vídeo, eu vi o vídeo, que ele tá se pendurando num prédio e cai, mano. Cai. Tipo, não tem ele se espatifando no chão, tem só ali se soltando, se prendendo e caindo, mano. Riccardo Paletti foi um piloto de Fórmula 1 italiano que competiu durante a temporada de Que 1982 horror. pela Maluco, equipe né? Ocella. Paletti estreou na Fórmula Parece que a vida pra esses caras não tem valor nenhuma, né? 1 no Grande Prêmio da África do Sul, em 1982. Infelizmente, sua carreira na categoria foi tragicamente interrompida em sua segunda corrida, o Grande Prêmio do Canadá, em Montreal, realizado em 13 de junho de 1982. No início da corrida, um acidente aconteceu envolvendo o piloto suíço Rolf Stommelen, cujo carro bateu no muro e espalhou destroços na pista. Quando Paletti se aproximou da cena, ele não conseguiu evitar os destroços e colidiu violentamente com o carro de Stommelen, resultando em um grave acidente. O carro de Paletti foi gravemente danificado e ele ficou preso nos destroços. Tá louco, né, cara? Os serviços de emergência chegaram Por mais seguros que devam ser esses carros de Fórmula 1 aí hoje em dia, né, cara? Eu não sei se de Fórmula 1 aqui, eu confesso que eu perdi o comecinho, mas corridas em geral, né, cara, são um esporte muito perigoso, né, cara? Todo esporte que envolva veículos, na verdade, são muito perigosos. Eu lembro, me recordo agora do caso que eu vi quando eu era mais novo também, que eu lembro de, acho que foi o Felipe Massa, cara, corredor de Fórmula 1, pra quem não conhece, que alguma coisa se desprendeu de um carro que tá na frente dele, bateu no olho dele, ele não faleceu, mas zoou pra caramba, assim, tipo, pra você ver, né, cara, com uma coisinha simples ali, né, uma coisa aleatória ali, ferrou com o cara, mano. ao local. Não sei Trabalharam quanto para tempo sem resgatar correr, eu o lembro. piloto. Infelizmente, devido aos danos e aos esforços de resgate, ele não sobreviveu e foi declarado morto no local, aos 23 anos de idade. James Foley Caraca, foi um jornalista americano 23? morto no local, aos 23 anos de idade. Caraca, esse cara tem a minha idade? Esse cara tem a minha idade? Caraca. James Foley foi um jornalista americano que ficou conhecido por seu trabalho como correspondente de guerra. Foley trabalhou para várias organizações de mídia, cobrindo conflitos em todo o mundo, incluindo a Guerra do Iraque e a Guerra Civil Síria. Em novembro de 2012, ele foi sequestrado na Síria por um grupo armado, posteriormente identificado como membros do EI. Em agosto, se ele evitou falar o nome, eu vou evitar também, né? Mas é aquele estado cujo qual a maioria dos seus membros são islâmicos, né? de 2014, um vídeo foi divulgado na internet mostrando a execução do jornalista. Luiz Donaldo Colosio foi um político mexicano, membro do Partido Revolucionário. Eu já falei isso pra vocês uma vez. Mas uma vez, eu fazia curso... Desculpa, eu tô com uma bala na boca e uma bala meio grande. Perdão pelo antiprofissionalismo, mas esse vídeo aqui eu preciso, né, relaxar de algum modo. Eu lembro de quando eu fazia um curso no Senai, tinha um moleque, um desgraçado, na verdade, cara, que tava de boa na minha sala, e ele falou, olha esse vídeo aqui, me mostrou um vídeo de um cara desse EI aí cortando a garganta de uma pessoa, cara. Desgraçado, cara. Institucional, que foi o partido governante no México por muitas décadas. Colosio ganhou notoriedade como político e foi escolhido como candidato do PRI para concorrer à presidência nas eleições de 94. No entanto, a campanha presidencial de Luiz Donaldo Colosio foi marcada por tragédia
Enquanto fazia um comício em Lomas Taurinas, Tijuana, Colúcio foi baleado por um assassino, identificado como Mário Aburto Martínez, enquanto se aproximava da multidão. Ele foi gravemente ferido no ataque e levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto algumas horas depois, aos 44 anos de idade. Kevin Caramba. Whitrick. Mas antes de ir pro próximo, gente, por favor, deixa o like aí, se inscreva no canal, tá bom? Não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, muito mesmo. Agora que eu reparei o tamanho que tá esse vídeo já, né, cara? Já tá com 1 hora. E isso que ainda falta muito pra acabar, né? Eu não imaginei que eu ia falar tanto nesse vídeo, mas parece ser o caso, né? Foi um homem britânico que ficou conhecido por uma tragédia envolvendo a transmissão ao vivo do fim da sua vida. Em 21 de março de 2007, ele, que estava passando por problemas pessoais e emocionais, realizou um ato desesperado e trágico ao transmitir ao vivo em um chat da internet o fim da sua vida. Uou! Durante a live, várias pessoas que assistiam tentaram persuadi-lo a não seguir com o ato e pediram ajuda, mas infelizmente Mas aposto que tinha gente apoiando também, né, cara? não conseguiram evitar a tragédia. Que droga. Harry Collinson era o diretor de planejamento do conselho e liderou a operação, junto com o advogado do conselho Michael Dunstan, para demolir um bangalô construído. Eu vi esse vídeo, não vi o vídeo completo, vi ele cortado, não vi um momento, mas eu assisti recentemente um vídeo de um canal que às vezes eu assisto aí de noite, que mostra compilados de vídeos assustadores e coisas assim, e que contou sobre esse caso aí, mano. Construído ilegalmente por Albert Dryden. Mas, enquanto os jornalistas se reuniam para filmar a demolição, Collinson foi baleado a queima-roupa na frente da equipe de filmagem e dos policiais. O homem de 46 anos caiu enquanto as cenas foram transmitidas ao vivo no programa de notícias Look North, da BBC. Maquia... Ele não explicou muito profundamente o Pedro, mas esse caso é meio bizarro. Eu não lembro exatamente o que foi, olha que eu vi esses dias, cara, mas eu já não me lembro mais. Só que, tipo assim, queriam demolir a casa do maluco que morava lá há muito tempo, sabe? O cara era meio solitário, só queria ter o terreno. Aquele bem redneckzão, sabe? E daí, assim, cara, eu não vou passar pano pelo que o cara fez, mas, cara, pô, esse cara, esses malucos, políticos em geral e principalmente esses caras aí de... Ah, esses caras aí que... Pior do que políticos são pessoas que trabalham pra políticos, cara. Aqueles caras se acham os donos do mundo, cara. E esse cara parece ser o caso, mano. Ele chega lá, mas são muito desaforados, cara. Mas muito desaforado mesmo, cara. É, tipo assim, os caras ficam lá. Falando, essa casa vai cair, tua casa vai cair, não sei o que, cara. Deu uma hora o redneckzão fica bravo, não aguenta mais, puxa uma arma lá e dá uma no cara, mano. Ia Bryant foi uma jovem afro-americana de 16 anos, que foi morta a tiros pela polícia em Columbus, Ohio. Em 20 de abril de 2021, sua morte ocorreu em meio a protestos nacionais sobre brutalidade policial e injustiça racial após o assassinato de George Floyd no ano anterior. O incidente ocorreu quando a polícia foi chamada a responder uma briga em sua residência. Segundo informações, 16 anos, Maquia cara. estava envolvida Como é que a polícia atira numa menina de 16 anos, né, cara? O que leva, né? em uma discussão com outras pessoas. Em um momento do confronto, ela aparentemente tentou agredir outra pessoa com uma faca. Ao chegar ao local, um policial envolvido no caso percebeu a situação e disparou 4 tiros, resultando na morte de Maquia. Xiao Qiumei, de 23 anos, era uma operadora de guindaste que compartilhou vídeos de sua carreira para uma audiência de 100 mil seguidores. Em seu vídeo final, ela está falando para uma câmera, no que parece ser uma cabine de guindaste, quando ela se desequilibrou e caiu uma altura de 50 metros. Butch Laswell foi um renomado piloto de motocross e praticante de esportes radicais, nascido em 5 de fevereiro de 63, em Fullerton, Califórnia. Ele ficou conhecido por suas habilidades extremas em esportes como motocross, freestyle motocross e salto de paraquedas. Freestyle motocross? Isso eu não conheço. Começou sua carreira no motocross nos anos 80 e rapidamente se destacou como um dos melhores pilotos de competições de estilo livre e saltos de motocicleta. Ele também participou de eventos de motocross e supercross, onde demonstrou sua habilidade em manobras arriscadas. Mais um que é em esportes de corrida, barra moto, barra saltos tudo, impressionantes. Né, cara? Em 10 de agosto de 96,
durante um evento Mas de é assim, né, cara? Essas coisas envolvendo veículos é assim, não é envolvendo pessoas famosas e coisas assim. Mas se você quiser ver sobre mortes filmadas, é só você ligar todo dia aí num programa de TV que você vai ver aí tanta gravação que tem de carros se acidentando aí, né, cara? Porque é o que mais tira a vida de pessoas no mundo, eu imagino, cara. Sei lá, tirando doenças, claro. base jump no estado de Idaho, ele sofreu um acidente fatal quando seu paraquedas falhou durante o salto, resultando em sua morte. O adolescente de 14 anos, Tyler Sampson, faleceu após cair de um brinquedo no Icon Park, parque de Um brinquedo. diversões em Orlando, Flórida. O Orlando Freefall levava os passageiros sentados em assentos individuais a 120 metros de altura. O assento então se inclinou 30 graus para a frente Cara, antes que a e outra gravação aí de filmagem de mortes filmadas, de iceberg de mortes filmadas, aí outra morte filmada que teve recentemente, foi aqueles aqui no sul lá das pessoas que morreram caindo de um balão. Quem viu isso daí, cara? Muito bizarro, né? Cara, eu digo pra vocês, mano, e dou conselho pra vocês. Cada ano que eu vou ficando mais velho e mais vou vendo sobre o mundo, eu vou percebendo que não vale a pena se arriscar nessas coisas, sabe? Eu cada vez tenho menos vontade de ir em parques de diversão, pular de paraquedas, qualquer coisa dessas daí, mano. Sei lá. Acho que minha vida vale mais do que, sei lá, 20 minutos de dopamina, tá ligado? gôndola fosse lançada em uma queda livre que atingiria 4 Gs. O brinquedo então freou a aproximadamente 30 metros acima do solo. Tyre escorregou e caiu no chão, falecendo. Franz Reichelt foi um alfaiate e Eu não sei se eu vi aquele caso ali exatamente, mas me lembrou os vídeos que eu já gravei aqui do Fala de Tudo, né, mano? De mortes, de acidentes em parques de diversão. inventor austríaco. Assistam lá, tem acho que 3 ou 4 partes que eu gravei aqui. Nascido A única parte que eu não gravei acho que é a 2, porque o Fala de Tudo excluiu. em 16 de outubro de 1879. Ele era obcecado por inventar um dispositivo de paraquedas que permitisse a sobrevivência de pessoas em caso de Não excluiu o meu vídeo, excluiu o vídeo original, tá? quedas de alturas elevadas. Ele projetou e construiu um traje de paraquedas, que ele chamou de Tudo o pra dar traje da certo a morte. roupa, né? Olha só. Em 4 de Bem apropriado. fevereiro de 1912, Reichelt subiu ao primeiro andar da Torre Eiffel, em Paris, para realizar um teste público de seu traje de paraquedas. Ele estava confiante de que o dispositivo funcionaria e acreditava que Maluco, né, poderia cara? ser útil para salvar vidas em situações de emergência. No entanto, ao saltar do primeiro andar da torre com seu traje de paraquedas, o dispositivo não abriu corretamente e ele caiu de uma altura de cerca de 60 metros. O trágico Maluco, salto cara. foi registrado Querendo testar com outra coisa, com uma pedra, com alguma coisa no lugar, né, cara? Porque esse um boneco, né? Porque você tem que pular, né, cara? por uma câmera de filmagem e o vídeo se tornou amplamente Cara, conhecido. eu posso ser o maior gênio da humanidade, mas jamais confiaria a minha vida a uma invenção minha, tá ligado? O cinegrafista argentino Leonardo Henrique Inclusive, aquele caso ali eu já tinha visto antes, já tinha visto a filmagem também, porque também tá naquele compilado que eu falei daquele canal British Patel, acho que é o nome. Só que não mostra esse espatifando, mostra só ele pulando. Nixon foi assassinado no Chile por um militar, quando cobriu o motim conhecido como Tarquetaço, em 1973. O evento ocorreu quando o cinegrafista tentava registrar os fatos que ocorriam em Santiago do Chile para uma reportagem de televisão sueca. Sem saber, ele acabou registrando as cenas de sua própria morte. O militar nunca foi julgado. Patrick E. Kang Caramba. foi um jogador de futebol nascido Mais em um jogador de 26 de futebol, março de caraca. 1990, em Yaoundé, Camarões. Ele atuava como meio-campista e teve uma carreira promissora no futebol profissional. Ele jogou por diversos clubes ao longo de sua carreira e também representou a seleção de Camarões em algumas ocasiões. No entanto, sua vida foi tragicamente interrompida em 6 de maio de 2016, durante um jogo válido pela segunda divisão espanhola. Ekeng entrou em campo como substituto e aproximadamente 7 minutos depois de entrar no jogo, ele desabou no gramado. O jogador foi imediatamente socorrido e levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu e foi declarado morto pouco tempo depois. A causa da morte foi confirmada como um ataque cardíaco súbito. Caraca, tem vários casos mesmo, né, cara? Que doideira. Nossa, cara, parece o Jack Black, né? Mas isso daí me lembrou aquele caso daquele jogador que não tem gravação, eu imagino, mas que foi muito marcante também. Aquele jogador que falhou numa Copa, alguma Copa dos anos 90 lá, que era jogador da Colômbia, eu acho.
Depois mataram ele, né, cara? Outro caso aí que eu lembro de me contarem quando eu era mais novo. Em 27 de março de 1993, em Mesquite, Texas, o Mataram ele por causa do erro na Copa. balconista de uma loja de conveniência, Pete Schramm, foi baleado e Bizarro, morto né? por dois assaltantes armados. Schramm cooperou com as exigências dos ladrões e não fez nenhuma tentativa de lutar contra eles. Apesar de sua obediência, os ladrões atiraram e o mataram. Irina Que horror. Slavina foi uma jornalista e ativista russa, nascida em 74, conhecida por seu trabalho em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos. Ok. Ela se tornou manchete internacional em 2 de outubro de 2020, quando cometeu um ato extremo em protesto contra a repressão do governo russo à Ixi, lá liberdade de vem. expressão. Ah, Ela minha se amiga. autoimolou em frente ao prédio do Ministério de Administração Interna em Nizhny Novgorod. Slavina foi socorrida e levada para o hospital, mas sucumbiu aos ferimentos. Sun, Que maluca, né, cara? Qual que era o objetivo disso, né, cara? Se tornar um mártir da liberdade de expressão, cara? Pô, tá de brincadeira, cara. Não tem liberdade de expressão que vale mais a pena do que tá viva. Eu vi recentemente um vídeo do Estranha História falando sobre é, conselhos nórdicos pra vida. E tem um conselho lá que ele falou naquele vídeo muito legal. Assista esse vídeo que são conselhos bem legais, cara. Tem um conselho nórdico pra vida que é a seguinte, né, cara? É melhor você ser uma pessoa. É melhor você estar vivo de qualquer maneira do que morto, cara. Porque um morto não pode fazer nada mais. É alguma coisa assim, um conselho, cara. Cara, é verdade, cara. É melhor. Vale a pena você morrer por qualquer causa que seja desse modo, assim, se é uma causa política. Vale a pena morrer por política, por algo assim, né, cara? Eu sinceramente, cara, prefiro estar vivo sendo governado por pessoas que odeio do que morto governado por pessoas. Do que morto e depois que eu morrer, o meu cemitério tá sendo governado por pessoas que estão vivas, né? Não sei se vocês chegaram a entender o que eu quis dizer. Momo, uma acrobata chinesa, morreu após cair de uma altura de quase 10 metros durante um show na cidade de Suzhou, na China. Ela fazia uma acrobacia Né? Que com um música, parceiro hein? de palco, que também era seu marido. Pedreira de Ele não fundo, hein? conseguiu segurá-la durante uma apresentação e a circense caiu. Pô, como é que o Pedro Nunes quer que eu me concentre no vídeo botando esse banger de fundo, né, Clay mano? Duke foi uma figura envolvida em um incidente trágico ocorrido em 14 de dezembro de 2010 em Caraca, Panama cara, ô. City, Flórida, nos Estados Climão Unidos. pesado esse vídeo, né, cara? Não sei se vocês estão sentindo isso também, cara. Eu tô me sentindo uma vibe meio pesada, cara, agora que eu tô vendo, mano. Tô gravando isso daqui. Vocês estão vendo aí os horários? O horário tá aparecendo agora aí, tá 4 da manhã, cara. E que vibe pesada esse vídeo, né, mano? Meu Deus, cara. Ele ficou Sei conhecido lá, cara. Me sentindo nacionalmente meio após realizar um ato das violento ideias, né, cara? Meio em uma bad. reunião do conselho escolar local. No dia do incidente, Clay Duke, Aí. um ex-militar e marido de uma funcionária do sistema escolar, compareceu à reunião do conselho escolar de Bay District para discutir questões relacionadas à demissão de sua esposa. Ok. Durante a reunião, ele mostrou uma arma e ameaçou membros do conselho e funcionários presentes. O momento mais chocante do incidente foi quando ele começou a atirar contra os membros do conselho, aparentemente como um Maluco. ato de vingança contra o sistema escolar. Ó, Felizmente, maluco, nenhum dos cara. tiros atingiu Um fatalmente atirador, ninguém. né? Após os tiros, Atirador ocorreu uma escolar. breve troca de tiros com a polícia local e ele acabou atirando em si mesmo. Phil Hughes foi um jogador Jogador de profissional de beisebol. cricket australiano. Cricket. Ele rapidamente ganhou destaque Cricket aí é tipo o que chamavam aqui, não sei se chamavam onde vocês moram aí, eles chamavam aqui de bets, né, cara, que jogava na rua, cara. Eu acho que é tipo isso, por né? suas habilidades de batedor e sua capacidade de se adaptar a diferentes condições de jogo. No dia 25 de novembro de 2014, durante uma partida de cricket doméstica em Sydney, Hughes foi atingido na cabeça por uma bola rápida durante uma tentativa de rebatida. O impacto da bola acertou uma área sensível do lado esquerdo de sua cabeça, causando uma lesão grave no cérebro. Caraca, que loucura, né? Ele foi retirado do campo inconsciente e levado de helicóptero para o hospital. Apesar de receber tratamento médico imediato e passar por uma cirurgia, ele não conseguiu se recuperar da lesão e faleceu 2 dias depois, aos 25 anos de Caraca, que idade. doideira, né? Lisa Lopes, mais Bizarro. conhecida como Left Eye, foi uma cantora, Left rapper, Eye. compositora e dançarina Que norte-americana. nome. Ela fez muito Engraçado. sucesso em um grupo de hip hop e também na carreira solo.
Também participou de colaborações com outros artistas ao longo de sua carreira. Ruth Snyder foi uma figura trágica notória ao longo de sua carreira solo. Também participou de colaborações com outros artistas ao longo de sua carreira. Ruth Snyder foi uma figura... Ué, mas a morta tá viva? Obrigado pela informação aí, qualquer dia eu escuto, né, uma música da Left Eye. Figura trágica, notória. Ele esqueceu de colocar no vídeo ou ele cortou, né? Vai entender. Ela era uma dona de casa que vivia em Queens, Nova York. Ele não cortou não, porque a música não tá cortada. Com seu casamento com Albert Snyder, esqueceu de colocar na edição. vendedor de seguros. Ela começou a se envolver romanticamente com Jude Gray, um corretor imobiliário. E os dois desenvolveram um plano para matar Albert e tentar simular o crime como um acidente. Em 20 de março de 1927, Ruth e Jude conseguiram matar Albert Snyder sufocando-o com uma toalha, amarrando-o à cama e preenchendo o quarto com gás para fazer parecer que ele havia inalado o gás acidentalmente. No entanto, a tentativa de simular o crime como um acidente foi mal executada e logo a polícia desconfiou da história contada por Ruth. As investigações revelaram a conspiração entre ela e Jude, e ambos foram presos e acusados do crime. Em um julgamento amplamente divulgado pela mídia, Ruth e Jude foram condenados à morte e sentenciados à cadeira elétrica. Em 12 de janeiro de 1928, Ruth Snyder se tornou a primeira mulher a ser executada na cadeira elétrica, no estado de Nova York. A execução foi realizada na prisão de Sing Sing. E tudo isso foi filmado, né? Serna, um imigrante nos Estados Unidos, foi parado pelo policial Michael Parham por infração de trânsito brutality em 19 de dezembro de 2003. Ele tentou escapar em seu carro e depois a pé. Durante a perseguição, ele atirou em Parham 2 vezes no abdômen, mas o ferimento não foi fatal. Imagens de vigilância mostraram que Serna entrou na sala do interrogatório e pediu uma garrafa de água. Assim que ele recebeu a água, ele ficou sozinho na sala. Então tirou debaixo da calça uma arma de fogo escondida e tirou a sua vida. Latasha Harris foi uma adolescente afro-americana de 15 anos que foi fatalmente baleada num trágico incidente ocorrido em 16 de março de 1991, em Los Angeles. O incidente aconteceu em uma loja de conveniência chamada Empire Liquor, onde Latasha Harris estava prestes a comprar suco de laranja. A dona da loja, Sun Ja-du, suspeitou erroneamente que Latasha estivesse tentando roubar uma garrafa de suco. As duas entraram em uma discussão e, após uma breve briga, Du atirou em Latasha pelas costas. Cara, pelas costas ainda, que covarde, né, cara? A Latasha Harris morreu no local devido aos ferimentos. Covarde. O incidente foi capturado pelas câmeras de segurança da loja e se tornou uma peça central no julgamento subsequente. Horoshan, 1999. Espero que ela tenha sido pegada na prisão perpétua, né? O pseudônimo online de uma garota japonesa de 14 anos, que tirou sua vida pulando da varanda de seu apartamento, durante uma transmissão ao vivo na noite de 24 de novembro. Será que será que essa história que inspirou aquele jogo Yuminique, né, que eu tô ligado que tem uma parada assim? 2013. Ela era uma streamer ao vivo conhecida por chamar a atenção e fazer perigosas acrobacias. Não, é recente então. Principalmente em pé na beira do telhado e correndo por estradas movimentadas. Nossa, é recente então, cara. Foi um ex-banqueiro de investimentos e advogado norte-americano, que teve uma carreira financeira bem sucedida antes do acontecimento que o tornou famoso. Em 28 de junho de 2012, Michael Marin foi considerado culpado de incêndio criminoso, após colocar fogo em sua própria casa em Paradise Valley, no Arizona. O incêndio ocorreu logo após ele ter sido condenado por fraude relacionada ao investimento imobiliário de alta qualidade que deu errado. Após a sua sentença ser lida, Michael aparentemente engoliu veneno na sala do tribunal. Ele desmaiou logo depois e foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente pelo menos por ser veneno não foi tão feio, né? Não resistiu e faleceu no dia seguinte. Abraham Biggs ganhou destaque na mídia por mais um caso cortado aí, que imagem que era, vamos ver. E faleceu no dia seguinte. Não dá, muito hábil, uma espécie de uma fábrica, Abraham né? Biggs ganhou destaque na mídia por transmitir ao vivo o fim de sua vida em um fórum online. Ele sofria de vários problemas de saúde mental e expressou suas intenções no fórum
antes de tomar Esse tal cara tá ato. falando num fórum online, né, cara? Você é maluco? Quem usa fórum online, cara? Com todo respeito Apesar aí, dos mano. apelos desesperados dos Nossa, outros cara, tá membros do louco. fórum Tipo para assim, que ser o Reddit, né? O Reddit é ok, mas, tipo, ele não também fizesse você tá isso, louco, né, cara? ninguém conseguiu evitar o trágico desfecho. Abraham Biggs transmitiu tudo em tempo real, enquanto os outros espectadores É porque não tinha Discord naquela época, né, cara? Porque hoje em dia o fórum online que existe é o Discord, né, mano? Que, tipo assim, o fórum, acho que ele era popular antigamente porque ele era um lugar que você poderia simplesmente chegar, mandar uma mensagem e trocar ideia com uma pessoa aleatória, sabe? Você não precisava mandar convite nem nada. Era a forma mais fácil de você conversar sobre qualquer coisa de forma anônima, né? online assistiam com horror e impotência. Hideo Murai foi uma figura japonesa conhecida por seu envolvimento com a seita Aum Shinrikyo, uma organização religiosa Ainda vou trazer um vídeo sobre esse assunto, mano. Ele tá aparecendo muito aqui no canal, parece que tá me chamando, né? Tô preciso gravar, mano. que ficou famosa mundialmente após realizar um ataque É um com metrô, gás né? sarin no metrô de Tóquio, em 20 de março de 95. O ataque ao metrô de Tóquio, que ocorreu em 5 estações diferentes, resultou na morte de 13 pessoas e deixou milhares de outras feridas. Hideo Morai foi preso em maio de 95. Após o ataque, ele foi acusado de envolvimento na conspiração. Em 4 de abril de 95, enquanto estava sob custódia da polícia, Murai foi esfaqueado nas ruas de Tóquio por um cidadão japonês indignado com o ataque no metrô. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Renomada artista, escritora e ativista Pesado, né, cara? Se vocês social, quiserem, deixa nos comentários aí de novo, mano. Se vocês querem um vídeo sobre esse Aum Shirinkyo. Rita Jitendra foi convidada do programa Good Morning Kashmir. Ao narrar sua jornada como escritora, sua voz engasgou de repente e ela desmaiou. Ah, Os apresentadores do programa ficaram em choque credo, quando cara. ela Que caiu na horror. cadeira e começou a Se parar respirar de engasgar, me dá uma agonia do caramba, mano. Porque é algo que pode acontecer com a gente, infelizmente, em qualquer momento, né, pesadamente. cara? Ela se É foi muito em horrível. 2018, aos 81 anos. Inejiro Asanuma foi um político Ah, japonês gente, esse cara tem uma cara engraçada, velho. que nasceu em 27 de dezembro de 1898 em Tóquio. Ele foi uma figura proeminente da política japonesa durante a segunda metade do século XX. Ok. Asanuma foi membro do Partido Socialista do Japão. Segunda metade. Ah, eu sei que caso é esse. Tem até uma foto, né? Eu sei que caso é esse, mas eu ia dizer que ele tem mais cara de Japão, né? Pré-segunda guerra, com todo respeito aí, né, cara? Ele tem uma carona daqueles militares do Japão, né, cara? Não tem, não? E ocupou diversos cargos políticos ao longo de sua carreira. Ele se tornou líder do Partido Socialista em 1959. Durante um evento no Salão de Artes de Tóquio, ele foi esfaqueado e morto por Otoya Yamaguchi, Ele tem uma um foto bem estudante famosa, né? Esse caso apareceu recentemente aqui no canal também, mano. nacionalista de 17 Não lembro em anos. qual vídeo, mas Mulayil apareceu. Narayan Vijayan foi um Que acadêmico nome, hein? indiano, orador, colunista e escritor. Conhecido por seus ideais esquerdistas e habilidades oratórias, ele era muito respeitado em seu país e tinha vários livros publicados na Índia. Ele morreu em 2007, ao vivo, durante uma conferência em que discursava sobre política. E enquanto se pronunciava, o político já estava sofrendo dores de cabeça e sonolência, até que virou os olhos e caiu para trás. Sofreu um ataque cardíaco fulminante. Em 24 de fevereiro de 2020, Jorge Torres Jr., um americano de 42 anos, morreu em Winter Park, na Flórida, ao entrar em uma mala em sua casa, enquanto o casal brincava de esconde-esconde. Torres morreu sufocado depois que a sua namorada Sarah Boone, então com 42 anos, supostamente o colocou dentro da mala. Boone registrou os apelos de Torres para que ela abrisse a mala e o deixasse Caraca, mas livre que enquanto loucura. ria e zombava de seus gritos de socorro. A Sarah, muito intoxicada no dia, havia esquecido que filmou o crime e seu interrogatório foi muito inusitado. Mary Teresa Que curioso que o interrogatório foi inusitado. Wustila foi uma americana que foi fatalmente atropelada por um trem em Downers Grove, Illinois. Ah, mas uma pessoa atropelada por um trem, O né, cara? acidente ocorreu em 26 de agosto de 91. A não ser que ela tenha caído na estação de trem e, sei lá, mano, por algum motivo ninguém ajudou ela, ou foi muito. Ou ela caiu na hora que o trem tava lá, né? Mas, pô. As filmagens do acidente são usadas em vídeos de treinamento e exibidas em muitos eventos de Operação Lifesaver, com impacto editado. Ishola Oyemi Eu digo isso porque tá muito. Hoje tá popular recentemente aqueles vídeos de indianos sendo atropelados por trens, né, cara? Tipo assim, porque por algum motivo as pessoas na Índia são muitas vezes atropeladas por trem.
Só que, cara, isso aí não é tão incomum, não, cara. Até aqui no Brasil eu já vi casos de pessoas próximas a mim que uma pessoa foi atropelada por um trem, o trem bateu nas costas da pessoa e acho que deslocou o ombro e tudo mais, cara. Porque as pessoas têm uma tara bizarra de querer ficar filmando o trem chegando perto delas, cara. Na frente do trem, cara. Pô, tá de sacanagem, cara. Fazendo aquela selfie assim, ó, na frente com o trem vindo atrás, cara. Pô, sem sacanagem, cara. Se eu sou uma crise do trem, eu acelero o trem, cara. Que Yanussi, raiva disso, também né, cara? Por que conhecido fica como fazendo essa Dr. porcaria, cara? Parece que Bishola. não tem amor pela vida, né, O cara? Yanussi, ou The Doctor, era conhecido por sua habilidade em evitar a captura pelas autoridades e por sua capacidade de escapar de situações perigosas. Apesar de suas ações criminosas, o Yanussi também ganhou certo respeito e admiração entre alguns segmentos da população. Ele supostamente distribuía parte do dinheiro roubado em suas ações criminosas para os pobres, Robin o que Hood. contribuiu para uma espécie de mito em torno de sua figura. No entanto, em março de 71, Ishola Oyenusi foi finalmente capturado pelas autoridades nigerianas. Em 1971, ele foi julgado e condenado por seus crimes. E, em 1971, foi executado por fuzilamento na prisão de Bar Beach, em Lagos, Nigéria. Kenji Nagai foi um jornalista japonês que ficou conhecido após sua morte trágica em 27 de setembro de 2007. Ele trabalhava como repórter fotográfico para a agência de notícias APF News. Kenji Nagai estava cobrindo os protestos em Myanmar, também conhecido como Birmânia, durante o que ficou conhecido como a Revolução de Açafrão, em 2007. Que nome, Os né? protestos foram liderados por monges budistas e civis, pedindo reformas políticas e direitos humanos no país. Kenji Nagai foi morto a tiros pelas forças de segurança do governo, que abriram fogo contra os manifestantes e jornalistas. A cena de sua morte foi capturada em uma filmagem amadora, que posteriormente circulou pela mídia e gerou indignação global. Ashley Schmidt foi uma jovem canadense, cuja história Só trágica coisa e controversa pesada, hein? chamou a atenção da mídia e do público. Ela enfrentou vários desafios 7. durante sua vida, incluindo problemas de saúde mental e envolvimento com o Nossa, o que você sistema tá de fazendo, justiça menina? Por juvenil. que tem polícias ao seu redor? Em 2003, aos 15 anos, ela foi condenada por atirar uma maçã em um funcionário de correções. Depois Tirar uma disso, maçã? ela teve uma série de encontros com o sistema de justiça. Que isso, cara? Como assim? Passou períodos em detenção juvenil. Em 2007, Ashley Schmidt estava sob custódia do sistema correcional canadense e foi transferida várias vezes entre diferentes instituições correcionais. Durante sua detenção, ela exibiu comportamentos autolesivos e estava em estado vulnerável de saúde mental. Em outubro do mesmo ano, ela tirou sua vida em uma cela. Stephen Clancy Que Hill horror, cara. foi um ator de filmes adultos americano que atuou sob o nome de tela E Steven aquele do cavalo lá, não é também filmado, não? Reimer. Em 1º de junho de Mr. 2010, Hands, não é? Hill atacou vários colegas de trabalho com uma espada, ferindo 2 e matando 1. Espada? 4 dias depois, Hill morreu ao ser cercado por uma equipe da SWAT, se jogando de um penhasco. Lu Shang-King, um faxineiro de 70 anos de Hong Kong, morreu devido a ferimentos na cabeça, sofridos após ser atingido por um tijolo atirado por um manifestante de Hong Kong, durante um violento confronto entre dois grupos em 13 de novembro de 2019. Ele foi levado para o hospital Prince of Wales, onde morreu no dia seguinte. Esse incidente foi descrito como a primeira fatalidade atribuída diretamente aos protestos de Hong Kong, iniciados em 2019. Linda Michelita Rogers estava em sua casa em Dallas, Texas, quando ocorreu uma explosão de gás natural, destruindo sua casa e vitimando toda a sua família. Ela estava animada para um concurso de cheerleaders e gravou seus últimos momentos. Kathleen Nicole Davis Uou, foi uma que isso, adolescente cara? Não encara assim norte-americana não, menina. que ganhou a atenção da mídia e do público Tô após sua morte meio pá. trágica em 30 de dezembro de 2016. Ela vivia em Cedartown, Geórgia, nos Estados Unidos, e se tornou conhecida por causa de um vídeo ao vivo que ela transmitiu em sua conta do Facebook, no qual ela tirou sua própria vida por enforcamento. Nossa, que isso, A morte cara? de Kathleen Davis gerou choque e comoção e levou a debates sobre o impacto das redes sociais e do cyberbullying na vida dos Tá jovens. louco, cara. O vídeo foi amplamente compartilhado nas mídias sociais,
levando a preocupações sobre o acesso a conteúdo prejudicial Que isso, e a cara. necessidade de apoio à intervenção adequados para jovens que enfrentam problemas de saúde mental e assédio online. Dois primos de 12 e 14 anos, Paris e Quaron Harvey, da Tá cidade de louco. St. Louis, no Missouri, Estados Unidos, estavam brincando com uma arma de fogo durante uma transmissão ao vivo nas Brincando com uma arma de redes fogo. sociais. De acordo com a Atenção a imprensa essa fala. internacional, a criança mais nova, Paris, acidentalmente atingiu seu primo, e ao pegar a arma do chão, ela disparou novamente, atingindo a menina. Yesenia Morales Gomes, de 25 anos, resolveu saltar de bungee jump na Colômbia. Porém, algo deu terrivelmente errado e ela veio a perder a vida no acidente. Com pouco mais de um ano de vida, o SBT, ainda conhecido Uou, como caraca. TVS, viu-se envolvido em uma Fica tragédia meio que marcou cortado, profundamente não o tá? público em 1982. Durante a transmissão do programa O Povo na TV, um bebê com apenas 9 meses de idade perdeu a vida nos estúdios da emissora, enquanto sua mãe desesperadamente implorava Credo. por assistência médica para sua filha pequena. Um Meu Deus, incidente mano, como chocante assim, cara? foi testemunhado em Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui também, tempo né? real pelo público, que assistia a programação ao vivo pela televisão, deixando uma Ai, marca credo, que indelével na horror, cara. memória de muitos espectadores. Chegamos ao final de mais um iceberg aqui no canal. Meu Muito obrigado pela Deus. sua presença. Espero que tenham gostado. Valeu, Pedro. Olha aqui. Mas olha, finalizando aqui com a colher de 1000 jardas, deprimido pra caramba, cara. Porque olha, que videozinho pesado que a gente acabou de ver, hein, cara. Tô meio pá das ideias, confesso pra vocês aí. Tô uma bad vibes total, né, cara? Que, assim, o vídeo muito bem feito, como sempre, né, cara? Mas um vídeo aí que deixa a gente meio mal, né, cara? Tô me sentindo meio mal, então até por isso eu acho que eu vou deitar aí e descansar um pouco minha mente, rapaziada. Enfim, espero deixar um like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.